Um mito muito difundido a respeito da Idade Média, em menor medida a respeito da Antiguidade, é o de que as pessoas morriam de velhice com apenas 30 anos. O público em geral acredita que, por alguma razão estranha, as pessoas cresciam, se desenvolviam, se tornavam adultas e, com 30 anos, secavam e morriam aos 35 de velhice. Essa ideia errada ocorre porque, em qualquer livro ou documentário a respeito da Idade Média ou da Antiguidade, sempre tem a informação de que a expectativa média de vida das pessoas era de 30 anos. Geralmente esse dado é lançado sem maiores explicações, o que leva o público a formar uma imagem errada do que de fato ocorria. Por exemplo, digamos que em um pequeno vilarejo, ao longo de um ano, morreram 3 pessoas. Para saber a expectativa média de vida durante aquele ano, naquele vilarejo, vai se pegar as idades das pessoas que morreram, somá-las e depois dividir pelo número de pessoas. Então, se uma faleceu aos 10 anos, outra aos 35 e outra aos 55, a soma das idades vai dar 100 anos, que dividido por 3 vai dar 33 anos e alguns meses, ou seja, a expectativa média de vida desse vilarejo é de 33 anos. Perceba que ninguém tinha exatamente 33 anos quando faleceu, e uma das pessoas faleceu com mais de 50. Mesmo assim, a expectativa média é 33, porque é assim que se calcula uma média aritmética. Uma população com muitas mortes de jovens vai ter uma expectativa média de vida baixa, mesmo que uma parte dessa população consiga viver até idades muito avançadas. A maior parte das mortes precoces em tempos antigos eram causadas basicamente por 3 fatores: doenças infecciosas, guerras e, no caso das mulheres, as mortes no parto, que eram bastante comuns. Ou seja, não é que as pessoas envelheciam muito rápido, é que elas morriam por causas externas, ainda jovens, com muito mais frequência do que hoje. No entanto, alguns conseguiam viver muito e morrer de fato por causas relacionadas à velhice, como, por exemplo, Carlos Magno e o imperador romano Otávio Augusto, que viveram até depois dos 70 anos, ou Aristóteles e Gengis Khan, que viveram até depois dos 60 anos. Ou Michelangelo, o pintor renascentista, que viveu até os 88 anos. São apenas alguns exemplos, existem inúmeros exemplos de personagens históricos medievais e da antiguidade que viveram até idades muito avançadas. E isso também ocorria entre os camponeses. Existem esqueletos de pessoas idosas encontrados em sítios arqueológicos. Há, inclusive, tanto relatos escritos quanto achados arqueológicos que indicam que homens com mais de 40 anos iam para a batalha, o que demonstra que as pessoas conseguiam se manter em boa forma física durante bastante tempo. O envelhecimento dos seres humanos, assim como de outros organismos, é determinado também por fatores genéticos, não apenas por fatores ambientais. Os mamíferos, em geral, com condições mínimas de subsistência, se mantêm muito saudáveis até o final da sua fase reprodutiva, que é a fase da vida em que eles têm mais facilidade para se reproduzir, o que nos seres humanos dura mais ou menos até uns 40 e poucos anos. Agora, a capacidade de viver para muito além da fase reprodutiva, sem desenvolver nenhum tipo de doença, é que é bastante determinada por fatores ambientais favoráveis. A principal causa de morte eram as doenças infecciosas. Muitas delas tinham origem nos animais domésticos, nos animais de criação, e passavam para os seres humanos e depois se espalhavam por vilarejos e cidades, e as pessoas não faziam a menor ideia do que tinham que fazer para evitar que isso acontecesse. Doenças como varíola, tifo e sarampo circulavam entre a população, causando muitas mortes. Com o passar das gerações, as pessoas iam desenvolvendo um sistema imunológico mais resistente. No entanto, como as doenças circulavam, novas variedades ainda mais agressivas surgiam, levando a novas epidemias. Então, se você vivesse na Idade Média e tivesse por volta dos 30 anos, você não seria um idoso, você seria um adulto. No entanto, você poderia morrer porque contraiu alguma infecção, como tétano, varíola ou tifo. Você poderia morrer no parto, caso fosse mulher,
e você poderia talvez morrer em batalha caso estourasse um conflito. De um ponto de vista de percepção social, as pessoas passavam a ser consideradas idosas por volta dos 50 anos, o que não significa que não fosse possível chegar nessa idade com boa saúde e em boas condições físicas. Bem, é isso então. Por hora é o que eu tinha para dizer. Até um próximo vídeo e muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui.